Quero falar ainda sobre demissão do Palmeiras. Falo também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Antes das notícias, bora de falar sobre demissão do Palmeiras. Verdão anunciou nas últimas horas a dispensa de Eduardo Silva, que trabalhava há bastante tempo como superintendente de marketing do Verdão. A avaliação interna de que o desgaste do Eduardo era gigante, com praticamente todo mundo, exceção a presidente Leila Pereira. E a Leila acabou se rendendo e dispensou o funcionário, que trabalhava desde a época do Paulo Nobre, passando por Maurício Gagliotti e também com Leila Pereira. O fato de o Palmeiras não ter hoje um patrocínio nas costas do time masculino e do feminino, e também um patrocínio master para a base, acabou também tumultuando a situação do Eduardo Silva, que foi dispensado. Vale a lembrança de que esse espaço nas costas do time principal era ocupado pelo Grupo Fictor, que bancava 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. A Fictor pediu recuperação judicial envolvida em uma série de escândalos e o Palmeiras optou por rescindir esse contrato de forma antecipada. Outra informação importante sobre o marketing do Palmeiras: Verdão tem conversas com uma empresa chamada Leapmotor, chinesa, do ramo de veículos elétricos, recém-chegada ao Brasil. O Verdão foi procurado pela Leapmotor e as partes tentam chegar a um acordo para ocupar um dos espaços vazios no uniforme alviverde. Palmeiras precisa do VAR mágico para ganhar os jogos, escreve o Itouge. Nicola, os porcos nunca vão ter mais torcida do que o tricolor paulista. O Silmar Lima deve estar falando isso por conta da divulgação de mais uma pesquisa, né? A primeira pesquisa de 2026 foi divulgada nas últimas horas. Pesquisa de um instituto chamado YouGov, que tem mais de 40 anos de Brasil. O escritório deles, inclusive, fica em São Paulo. Esse instituto, ele fez um método de entrevistas meio diferente, né? Em geral, você entrevista as pessoas na rua. Já o YouGov entrevistou pessoas de forma online. Cadastro de mais de 100 mil pessoas, 48 mil responderam. E de acordo com essa pesquisa, no clube mais popular do país é o Flamengo, 21%, Corinthians tem 15%, seguido pelo São Paulo com 10% no terceiro lugar. Palmeiras vem logo na sequência em quarto com 9%, e aí o Vasco, mais distante, com 6%. O Grêmio é o sexto, 5%, e aí há um empate técnico com Botafogo, Fluminense, Inter, Bahia e Cruzeiro, 4% cada. Santos é o 12º, com o Atlético Mineiro e o Fortaleza, 3%. O Sport e o Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense 1%. Cara, eu não sou de acreditar nem de desacreditar de pesquisa, mas dizer que o Mirassol tem 1% é maluquice, tá? O Aparecido José Bueno, você acha que o Abel continua? Sim, pelo menos até dezembro continua. Muito se fala, né, da possibilidade de o Abel receber proposta do exterior, de o Abel ser cogitado para clubes da Europa, da Inglaterra. As informações que eu tenho dão conta de que ele, o empresário dele, que é bem pequenininho na Inglaterra, o Cajuda nem tem essa entrada toda, tá? Imagino que o Abel vai continuar pelo menos até dezembro. O Aparecido está perguntando sobre a volta do Danilo ao Palmeiras. O Palmeiras quer muito mais. Eu conversei com uma pessoa do staff do jogador hoje, a pessoa disse que não tem nada e que dificilmente o Danilo sai do Botafogo para jogar num outro clube brasileiro. A tendência é que, se for sair, ele saia na metade do ano para jogar na Europa. O Aparecido José, os jogadores reclamam do Abel entre linhas. Você concorda? Cara, o Abel tem enorme capacidade de gestão de pessoas, tem muito mérito nos 11 títulos que ele conquistou, mas não é muito fácil lidar com ele, cara. Não deve ser fácil não, tá? Bruno e Edu, Nicola, ontem ficou claro que o Palmeiras precisa de um volante seguro para evitar aquele tipo de tabela na frente da área. O Palmeiras segue com foco somente no Fabinho, até junho sem volante. Bruno, é que um volante desse tamanho passa muito pela situação do Flamengo, né? O Flamengo e o Palmeiras, eles não podem trazer uma aposta, não podem trazer por trazer, né? Os caras precisam trazer jogador grande. E para trazer jogador grande, talvez seja mais fácil esperar por atletas que venham do futebol europeu. O Fabinho é um alvo, jogador do Al Ittihad, que ainda não deu o sim para o futebol brasileiro. A verdade é que o Fabinho quer entender as possibilidades antes de decidir o seu futuro. Nicola, fala aí se o Palmeiras está contratando um atacante reserva, porque saiu o Bruno Rodrigues e não veio ninguém ainda para o ataque. Fabinho, e ainda deve sair o Alan no metade do ano, hein? Essa é uma possibilidade bem real, tá?
se pintar reforço para o ataque, esse reforço deve vir só na metade do ano também. Não estou botando muita fé que chegue alguém agora pro... É assim, vale a lembrança de que até 27 de março você só pode trazer jogador que disputou o campeonato estadual. Então não é aquela baita janela de oportunidades, cheia de boas opções, né? Para clube grande que precisa contratar jogador diferente, não tá fácil não dá para imaginar que esses caras vão chegar resolvendo os problemas, não. Que mais? Ó, não esquece de deixar like não, ajuda pra caramba, tá? É super importante para que a gente possa chegar para mais pessoas, para que a live seja melhor recomendada, para que o YouTube entenda o nosso trabalho como um trabalho legal. Nessa sexta-feira, postamos 2 vídeos. O da tarde com muita informação de mercado, o da manhã também. Tinha bastante coisa legal. Enfim, espero que quem não assistiu, assista ainda agora. Danilo vindo para o Palmeiras e Naves indo para o Botafogo. Essa foi uma das 2 especulações que surgiram nas últimas horas. Vamos lá, ó. O Danilo, de fato, teve 2 propostas do Palmeiras, ou teve 2 momentos de negociação com o Verdão. No primeiro momento, ele tentou a rescisão do contrato via justiça com o Botafogo, por conta de salários atrasados. O Botafogo tomou conhecimento dessa postura e pagou todos os atrasados. A partir daí, conversas entre Palmeiras e Danilo acabaram melando. No segundo momento, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Danilo foi comprado por 22 milhões de euros, ou seja, a metade seria de 11 milhões de euros. O Botafogo recusou na hora a possibilidade de negociar o Danilo. Nos últimos dias surgiram mais 2 especulações. A primeira delas, de que o Danilo seria vendido para o Palmeiras por 18 milhões de euros, além do repasse do Naves, que pertence ao Palmeiras, zagueiro que está jogando em Portugal, no Alverca. Falei com o Diogo Silva, que é empresário do Danilo, do Naves, ele falou: Nicola, nunca ouvi nada sobre esse assunto. E aí fui conversar com outro empresário que representa o Danilo. E essa pessoa falou: Nicola, essa história de Naves, de 18 milhões, nunca existiu, tá? Surgiu uma última conversa de que Juliano Bertolucci, maior empresário do Brasil, estaria tentando viabilizar com a Leila Pereira uma proposta oficial para tirar o Danilo do Botafogo. O interesse do Palmeiras existe, é real, mas o Textor não vai querer, em hipótese alguma, fazer negócio com o Palmeiras. A ideia não é reforçar um time nacional, e sim negociá-lo com times de fora. Olha quem está por aqui, William Bigode. Nicola, quais as novidades do Verdão? Pela pequena amostra dos clubes no começo do Brasileirão, quais seriam os 4 rebaixados para você no fim do ano? Bigode, que é torcedor do Uruguai e também do Palmeiras. Bigode, não sei se teremos reforços no Palmeiras até o fim da janela, tá? Talvez o principal reforço possa ser o Paulinho, que hoje fez trabalho em campo reduzido ao lado dos atletas da base. O Palmeiras está sendo muito conservador, muito precavido nas tratativas, na recuperação do Paulinho, para evitar que ele volte antes do tempo e se machuque. Mas acho que o Paulinho pode ser o grande reforço do Palmeiras até o fim dessa janela, até a próxima janela de transferências que abre na metade do ano. Você falou sobre rebaixados. Deixa eu abrir a tabela de classificação. E aí eu queria fazer 2 contextualizações, 2 opiniões, né? Primeira delas, o Cruzeiro está fora da briga do título, até aí nenhuma novidade. Mas eu acho que se teremos alguns candidatos na disputa com o Flamengo e Palmeiras, que seguem como os maiores favoritos, esses candidatos são Fluminense e São Paulo, nessa ordem, tá? Eu confio mais no time do Fluminense hoje do que no time do São Paulo. Respeito o bom momento do São Paulo, são 13 pontos em 15, mas ainda não confio no São Paulo. No Fluminense, eu confio para que o Fluminense seja o que o Cruzeiro foi no ano passado. Eu acho que o Fluminense hoje é o grande candidato à terceira força do futebol brasileiro. Se tem algum time que pode dar trabalho na pontuação pelo título do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos, esse time para mim é o Fluminense. Beleza? Dito isso, na briga contra o rebaixamento, eu acho que o Remo é fortíssimo candidato à queda. Acho que o Remo tem muita chance de ser rebaixado, tá? E eu acho que o Cruzeiro certamente não estará. O Internacional eu acho que vai acabar se recuperando, tem criado, tem construído, não tem um elenco tão ruinzinho assim, mas se a gente tiver que apostar em times grandes que vão brigar contra o rebaixamento, eu acho que Internacional e Santos hoje são os que mais me causam preocupação. Mas só para responder então, vai. Eu acho que o Remo é muito candidato ao rebaixamento, a Chapecoense, mesmo com 5 pontos, é muito candidato ao rebaixamento. O Vitória, para mim, é candidato ao rebaixamento. E aí, para citar mais um,
mesmo com a campanha excelente do Coxa, 7ª colocação com 7 pontos conquistados, eu ainda vejo o Coritiba como real candidato à queda, tá bom? Danilo pode ou não trocar o Botafogo pelo Palmeiras? Nos últimos dias, várias especulações. Queria destacar 2 delas. A primeira, essa bem maluca, dando conta de que o Palmeiras estaria disposto a pagar 18 milhões de euros, além de fazer a cessão do Naves em definitivo. O Naves é um zagueiro que pertence ao Palmeiras e está emprestado a um time português. Outra, que surgiu mais recentemente, dá conta de que Giuliano Bertolucci, o maior agente de futebol no Brasil, estaria tentando convencer a Leila Pereira a levar essa negociação adiante. A grande dificuldade seria convencer John Textor a liberar o jogador. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha profissionalmente para o Danilo e também com o representante do Naves. Ambos descartaram qualquer possibilidade de oferta de 18 milhões de euros, mais a inclusão do Naves. Um dos representantes do Danilo chegou a dizer o seguinte, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa história de 18 milhões de euros mais o Naves, só especulação barata. Sobre a tentativa do Bertolucci em levar essa história adiante, o que eu ouvi é que o Danilo hoje está muito focado em jogar bem pelo Botafogo para tentar garantir uma proposta interessante de ligas europeias em julho. Volante que foi contratado do Nottingham Forest por 22 milhões de euros. Para fechar o noticiário palmeirense, Maurício participou normalmente das atividades nos últimos dias, especialmente nessa sexta-feira, e pode ter condição de voltar ao time no fim de semana. Já Paulinho esteve em parte do treino com campo reduzido ao lado de atletas da base. Para completar, Murilo, zagueiro, e Vitor Roque, centroavante, ainda estão sob os cuidados da fisioterapia. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o futuro do Claudinho? O Claudinho vai jogar no futebol brasileiro, o Claudinho pode ter problemas no Al-Sadd. Como é que vai funcionar depois de o atacante, que já foi desejado por vários dos principais times de futebol no Brasil? O Claudinho decidiu sair às pressas do Catar. Tá rolando lá, de fato, um conflito, a gente não tem a mínima ideia de como é que essa história vai acabar. Inclusive, o que se sabe, o que se escuta, é que Israel e Estados Unidos imaginavam por um combate bem mais simples, de solução mais rápida, o que não aconteceu. Mas o time do Claudinho esteve em campo hoje. O Al-Sadd perdeu. Inclusive, foi uma das minhas decepções de aposta hoje. Deixa eu ver como é que terminou. Mas o Al-Sadd, que é líder do campeonato, enfrentou um dos piores times do campeonato Qatari. E a última vez que eu vi, eu parei de ver porque eu fiquei com raiva, tava 5-1 pro outro time. Deixa eu ver como é que acabou esse jogo. 5-2. Então, o Al-Sadd sem o Claudinho, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. O Al-Sadd sem o Claudinho tomou 5-2 dentro de casa, tá bom? Vamos falar sobre o Claudinho, quero falar sobre as últimas de mercado, tem bastidores, tem bastante coisa. A ideia é fazer um programa bem legal, até porque... Fala, minha turminhas! Deixa aqui o seu like, a sua opinião, a sua informação, porque sabemos que é muito importante para você e para mim, para todo mundo, que a gente fica aqui atento, atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado sobre tudo que está sendo noticiado no dia a dia do maior clube do Brasil. E a gente já vai encerrando aquela edição daquele vídeo mais uma vez para vocês e acompanhando tudo que está sendo falado por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima, porque sabemos que é super importante. Valeu! Fui!